graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Como é bom estarmos na casa do Pai, logo cedo, no domingo, primeiro dia da semana. Além de estarmos aqui, de podermos desfrutar da presença dos irmãos, no momento de comunhão, é mais importante, vamos aprender a palavra de Deus, que a gente faz todas as quartas-feiras de manhã, na nossa escola bíblica dominical. Uma escola que não fornece para vocês nenhum diploma, né? Mas é um curso preparatório para sermos verdadeiros cidadãos dos céus. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela tua bondade que está sempre presente nas nossas vidas, teu amor que não nos abandona. Muito obrigado por podermos estar aqui com vida e termos a oportunidade de estudar a tua palavra, como a gente faz todos os domingos de manhã. Obrigado por essa igreja que o Senhor permite estar com as portas abertas para atender os teus servos e atender a comunidade. Obrigado pelos teus servos que têm valorizado esse momento de aprendizado. E nós queremos pedir que nessa manhã o teu Santo Espírito nos conduza no aprendizado, a gente saia daqui mais edificado. Pedimos também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela tua presença e que o Senhor continue falando às nossas mentes e corações. E como a gente faz todo domingo, apresentamos essa caixa a ti. Aqui tem nomes de pessoas que os teus servos colocaram com o intuito de vê-los salvos. E sempre a nossa oração que o Senhor use cada um dos teus servos que estão mais próximos, para que levem uma mensagem de salvação através do testemunho de vida. E que esse testemunho de vida cause impacto nas pessoas e o teu Santo Espírito trabalhe convencendo para que eles se convertam e venham congregar. Tudo isso nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, como nós falamos na semana passada, o nosso material da CLC, que é um projeto para o ano todo, para a igreja toda, para os pequenos grupos, que tem material para os sermões, que tem material para a escola bíblica dominical, para os pequenos grupos. A gente queria unificar, né? Mas está tendo um problema lá com a gráfica, não ficou pronto ainda. Então nós começamos domingo passado falando um pouquinho sobre a Epístola de Efésios, né? E se o material continuar demorando, eu vou trazer a apostila para vocês, tá? Gente, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas. Essas 4 cartas são chamadas cartas da prisão. São elas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então Paulo estava preso e durante esse período de prisão ele aproveitou para escrever essas cartas. Elas são consideradas cartas da prisão. O interessante é que quando vê essas cartas, geralmente são cartas que, embora fossem endereçadas para uma igreja, o intuito de Paulo é que aquela igreja lesse e depois compartilhasse com as outras igrejas. A carta de Efésios não foge à regra. Quando ele escreve também lá aos Colossenses, ele pede assim: olha, essa carta eu quero que vocês mandem para a igreja de Laodiceia, pegue a igreja de Laodiceia e leia também. Então, são cartas circulares. A carta de Efésios é uma das cartas mais brilhantes de Paulo, né? Só perdendo, como alguns dizem, para a Epístola de Romanos, que é uma epístola mais completa e que fala sobre salvação. Efésios, eu particularmente tenho uma paixão por essa carta, eu tenho ela praticamente aqui na minha mente, e eu chamo a epístola de Efésios de um tratado de vida cristã. Muita coisa que tem em Efésios, Paulo repete em Colossos, né? Mas Efésios é mais completa até do que Colossos, certo? Então nós vamos ter uma ideia mais ou menos do que é a carta, olhando aqui para o gráfico que eu coloquei para vocês. Imagine a nossa posição em Efésios. Eu coloquei aqui, dividindo a carta em 3 posições. Existem várias maneiras de dividir a carta, mas uma maneira simples, que a gente vai encontrar essas palavras em Efésios, né? Ó, sentado, andando e em pé. Isso mostra as nossas 3 posições que são apresentadas por Paulo na Epístola de Efésios.
o capítulo, o versículo-chave é o capítulo 4, versículo 1, que Paulo fala assim: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da sua vocação. Então esse verbo andar aí não é marcar passo, né? É a ideia de viver. Então Paulo está dizendo: vocês que são cristãos, vivam de maneira digna. Ele fala da maneira digna da vocação. E qual a vocação para todo crente? Cada crente tem uma vocação específica, mas a vocação coletiva, a vocação geral para todos os crentes é ser filhos de Deus. Deus nos vocacionou, todos nós, para sermos filhos de Deus. E na qualidade de filho de Deus, Paulo fala: andem de maneira digna. Imagine vocês que vocês conhecem um amigo que ele é filho do rei. Tem uma nação que tem um rei rico. Imagine esse filho andando na rua como um mendigo maltrapilho. Ele está andando de maneira digna como filho do rei? Não. A gente vê isso em filme, que eles querem disfarçar, mas na realidade ele vai andar como filho do rei, bem vestido, bem comportado, porque ele, de certa forma, é um cartão de visita. O que Paulo está querendo mostrar também é isso: andem de maneira digna, andem aqui na terra como filho de Deus. E algumas características de filho de Deus nós precisamos preservar. Tem algumas atitudes que, se nós fizermos, não vai ser atitude digna de um filho de Deus, certo? Então, olhando para Efésios, nesses 6 capítulos que Paulo escreve, lembrando que quando ele escreveu, a Bíblia não era dividida em capítulos nem versículos, ele escreveu uma carta completa. Depois, alguém resolveu dividir em capítulos e versículos para ficar mais fácil da gente entender, certo? Então, nós vamos ver a posição do crente em Efésios. O crente está em Efésios, sentado, andando e em pé. Então, quando você abre Efésios, pega os 6 capítulos, você vai ver o crente andando, sentado e em pé. Para eu andar, eu preciso estar descansado, porque se eu estiver cansado, como é que eu vou andar? Por isso que Paulo fala: comece sentado, descanse em Deus, depois comece a andar e depois fique de pé. Então essas 3 posições em Efésios mostram também as nossas posições diante de alguma situação ou diante de alguém. Então, sentado aqui, é a nossa posição diante de Deus. Em pé é a nossa posição diante do, andando é a nossa posição diante do mundo. E em pé é a nossa posição diante de Satanás, certo? Então, na carta aos Efésios nós vamos encontrar o crente dessas 3 maneiras: sentado, nossa posição diante de Deus; andando, nossa posição diante do mundo; e em pé, nossa posição diante de Satanás, certo? Paulo gasta os 3 primeiros capítulos para mostrar a nossa posição diante de Deus, sentado. A gente vai ver isso, que o versículo-chave que vai mostrar que nós estamos sentados é no capítulo 2, versículo 6. Coloca aí, Bíblia. Capítulo 2, versículo 6. Paulo vai mostrar que nós estamos sentados. Sentados aonde? Vocês aí estão sentados na igreja, né? Aqui nos bancos. Mas diante de Deus, o nosso assento é um assento maravilhoso, diferente. 2,6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O crente hoje ele está sentado nos lugares celestiais. Onde Jesus está hoje? Sentado à direita do Pai. Espiritualmente nós estamos lá sentados do lado de Jesus. Isso vai mostrar a nossa identidade, vai mostrar a nossa autoridade, mas ao mesmo tempo também nossa responsabilidade. Voltando para lá, Bia. Isso. Então, sentado, nossa posição diante de Deus. Primeiro, como é que está a nossa posição diante de Deus? Paulo mostra no capítulo 1, versículo 3, que nós estamos
abençoados nas regiões celestiais. Estamos abençoados nas regiões celestiais. Veja lá, capítulo 1, versículo 3. Olha lá, 1:3. Olha lá, Paulo diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Que bênçãos são essas? Bênçãos espirituais. E aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Se qualquer um dissesse, eu sou abençoado nas regiões celestiais, isso é verdade? Só quem está em Cristo. Vocês vão ver no capítulo 1, Paulo repetindo muitas vezes essa expressão em Cristo, certo? Em Cristo. Repete muitas vezes essa expressão em Cristo. Então, Paulo está dizendo, olha, o cristão, ele está assentado nas regiões celestiais e é abençoado aonde? Nas regiões celestiais. Com que tipo de bênção? Espirituais. Deus nos dá bênção terrestres aqui? Dá, com certeza. Mas o maior compromisso dele é nos conceder bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso significa que nós temos uma posição de identidade com Jesus. Quando os demônios olham e veem lá o João, a Eliane, a Maria José, Bonifácio, a Márcia Novaes, o Adelson, a Fabiana, a irmã Maria do Rosário, a Bia, o seu Augusto, a irmã Marisa, a Eliane, Maria José, Bonifácio, Márcia e eu. O demônio fala assim, não, isso aqui é filho de Deus. Olha, sou abençoado nas regiões celestiais. Ele está sentado do lado do homem lá. Não mexe com ele não, senão vai sobrar para a gente. É isso, gente. Deus nos abençoa com toda a sorte de bênção. Então, nossa posição diante de Deus, somos abençoados aonde? Nas regiões celestiais, 1:3. Depois nós estamos assentados aonde? Nas regiões celestiais. E olha que coisa bonita que Paulo fala a respeito da igreja. E eu sempre gosto de dizer, hoje tem muita gente saindo da igreja, detonando a igreja, mas olha, a igreja é a única entidade credenciada por Deus como sua representante aqui na terra. Não tem outra igreja, certo? A igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro, a igreja de Deus, Cristo é a cabeça. O que Paulo fala agora sobre igreja? Uma coisa maravilhosa no capítulo 3, versículo 10. Que Deus faz conhecida a sua multiforme sabedoria nos lugares celestiais. Coloca aí, Bia, 3:10, para vocês entenderem esse versículo. Que coisa linda esse versículo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, nos lugares celestiais, gente. Olha que coisa bonita a igreja. A igreja tem o papel de fazer com que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida lá nos lugares celestiais. Por que Paulo diz isso? Se você pegar o capítulo 3, primeiro capítulo 1, Paulo fala, olha, nós somos salvos, Deus nos salvou. E essa salvação é tão linda e tão especial, tão preciosa, que envolveu a Trindade toda. Paulo fala isso no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Do versículo 15 em diante, Paulo ora para que os crentes entendam isso. Depois ele chega no capítulo 2, para os crentes entenderem melhor essa salvação fantástica. Paulo faz um contraste. Olha o que vocês eram antes. Vocês eram filhos da ira, estavam mortos no pecado, estavam longe de Deus. E agora durante, Deus com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, o que ele fez?
nos perdoou, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, para o crente valorizar a salvação, Paulo mostra o que ele era antes, o que Deus fez e o que ele é hoje. Aí chega no capítulo 3, Paulo fala assim, olha, e Deus pegou os crentes e colocou onde? Na igreja. E lá na igreja Deus derrubou o muro de separação, porque havia uma separação entre judeus e os que não eram judeus, gentios. Porque os judeus diziam, a salvação é só para nós. Paulo está dizendo, não, agora em Cristo, esse muro de separação, essa parede de separação, essa barreira de separação foi removida. Todos agora somos filhos de Deus. Agora não existe mais judeu, nem grego, nem bárbaro, não. Todos são filhos de Deus. E onde isso se concretiza? Na igreja. Na igreja. Naquele tempo se juntava na igreja, gente. Para vocês terem uma dimensão, a igreja deu dignidade para as pessoas. Por quê? Lá no ato, no templo, o gentio não podia ficar junto com o judeu. Quem não era judeu, que queria ir para o templo, tinha que ficar no lugar chamado átrio do gentio, separado. Agora na igreja eles estavam juntos. E outra coisa, os escravos que não tinham nome, que não tinham espaço, que não tinham voz, ele podia ir para a igreja sentar no banco do lado do seu senhor. O pobre podia ficar do lado do rico, porque a igreja não tinha nada disso. Paulo fala, quebrou o muro da separação. Paulo fala, isso é tão lindo. A igreja, que ela é responsável por fazer conhecer a multiforme sabedoria de Deus nos lugares celestiais. A igreja é valorizada. Então, aí a posição do crente diante de Deus, ele está assentado no lugar de privilégio, sendo abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais, né? Assentado lá no lugar de privilégio, e aqui na igreja ele tem a responsabilidade de mostrar a multiforme sabedoria de Deus lá nos lugares celestiais. O diabo olha para os demônios e fala, não, ali é povo de Deus. Ali a gente não tem poder, a gente não pode mexer. É povo de Deus. Veja que coisa bonita da igreja. Então Paulo gasta os 3 primeiros capítulos para mostrar que o crente, primeiramente, está assentado diante de Deus, a nossa posição diante de Deus. Depois ele pega o capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 9, para mostrar agora que o crente está andando no mundo, ele está andando, vivendo. Tá? Agora que ele descansou na presença de Deus sentado, ele começa a andar no mundo, andar de modo digno. E aí Paulo vai mostrar a nossa posição diante do mundo. Primeiramente, no capítulo 4, versículo 1 a 16, a gente não vai ler tudo agora, né? Depois a gente vai chegar lá. Paulo fala que nós vamos andar para com o próximo em unidade, o nosso relacionamento horizontal. Para com o meu próximo, para com o meu irmão, eu vou andar em unidade. Ele gasta 16 versículos do capítulo 4 para mostrar isso. E depois, os últimos 16 versículos do capítulo 4, ele mostra que eu vou andar agora em santidade diante de Deus. Ó. Santidade. Para com o próximo, unidade. Para com Deus, santidade. Lembra disso, gente? Ó, horizontal, vertical. Quando eu faço isso, ó, horizontal e vertical, o que eu lembro? Cruz. A cruz de Cristo me permite ter um relacionamento vertical com Deus, de santidade. A cruz de Cristo me permite ter um relacionamento horizontal com o meu próximo, de unidade. E uma coisa depende da outra. Nós temos visto isso no estudo de quarta-feira sobre o Evangelho de João, que nós terminamos, vamos terminar agora. Não adianta dizer que ama Deus se não ama o seu irmão. A gente precisa mostrar que ama Deus amando o irmão. Então eu não tenho como ter uma unidade se eu não tiver santidade. E eu não posso, em espécie alguma, dizer que tenho santidade se eu não tiver unidade. Uma coisa depende da outra. Os mandamentos, gente, são 10. E se você perceber, 4 mandamentos é o nosso relacionamento com Deus. 6 mandamentos é o nosso relacionamento com o próximo. Isso lembra de cruz. Isso lembra do sacrifício de Jesus. Isso lembra
do estilo de vida que o cristão precisa ter. Então, o capítulo 4, Paulo fala sobre unidade e santidade. Chega no capítulo 5, do versículo A. Ele vai terminar aqui a santidade até o capítulo 5, versículo 21, tá, gente? No capítulo 5, versículo 22 a 33, Paulo vai mostrar assim: agora vocês precisam andar de modo digno no relacionamento conjugal, marido e mulher, mulher e marido. E uma coisa interessante, se você ler lá, Paulo fala assim para o marido: ame sua esposa como seu corpo, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora, se você ler esse texto, Paulo não vai falar para a mulher amar o marido. Por quê? A mulher não precisa amar o marido? Precisa ou não? Precisa. E por que Paulo não fala? Na realidade, Paulo estava falando assim: demonstre. Porque a mulher é muito mais fácil demonstrar amor, né? A mulher chega lá para o marido: eu te amo, meu amor, beijinho, beijinho. O homem tem mais dificuldade de demonstrar, de falar isso: eu te amo, né? A mulher chega assim: você não me ama? Claro que eu te amo. Você não está vendo que eu trabalho, eu coloco coisa aqui em casa? Você ainda pergunta isso? Mas ela quer ouvir, né? Então Paulo está dizendo isso: marido, demonstre amor pela sua esposa. Demonstre como? Da mesma forma que você demonstra cuidado com o seu corpo. Da mesma forma que Deus demonstrou amor conosco através de dar o seu filho. Aí para a mulher ele fala assim: mulher, homem, respeite o seu marido. Tá? Então, capítulo 5, versículo 22 a 33, Paulo vai falar sobre o relacionamento conjugal, marido e mulher. Capítulo 6, versículos 1 a 4, Paulo vai falar sobre o relacionamento empregado e patrão. Naquela época era senhor e escravo. Opa, perdão, pulei, né? Pai e filho. Capítulo 6, versículo 4. Pai e filho. Paulo vai falar assim: pai, não provoque a ira do seu filho. Pai, crie o seu filho na disciplina do Senhor. Paulo é bem explícito aí. Às vezes nós provocamos a ira dos nossos filhos, né? Com algumas coisas que eles não gostam. Temos que lembrar que os nossos filhos têm a sua personalidade, têm a sua individualidade e precisam de respeito. Mas também precisam de disciplina, certo? E disciplina significa que a gente tem que ensinar, mas às vezes tem que corrigir, certo? Depois ele chega para os filhos: vocês filhos, vocês têm que obedecer e honrar os seus pais. E Paulo fala que até isso é um mandamento como promessa. Ele fala: para que te vá bem, para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Paulo está dizendo que o filho que honra e obedece seu pai tem longevidade. Gente, foi feita uma pesquisa. Sabe qual é o povo que tem o maior grau, o maior nível de longevidade, que vive mais tempo? Quem sabe? Japonês, Japão. Por quê? É pelo tipo de comida? Não é. Porque os asiáticos comem a mesma coisa mais ou menos que o japonês. Porque o japonês reverencia os mais idosos, não só os pais, os idosos. Eles têm um respeito, uma honra. Por isso eles vivem mais. É um mandamento como promessa. Que Paulo fala: oi? Sim. É isso. Deus promete e cumpre. Então, gente, andando nossa posição diante de Deus, certo? Em pé, ou sentado, nossa posição diante de Deus. Andando, nossa posição diante do mundo. Então, já vimos aqui, para com o próximo, unidade, para com Deus, santidade, e para com os cônjuges, amor, respeito, certo? Depois, pai e filhos, não provoque a ira, crie a disciplina, filhos, obedeçam o Senhor. E Paulo agora continua no versículo 5 a 9, o relacionamento: ande de maneira digna, você que é patrão, você que é empregado. Ele fala para os empregados: olha, obedeçam, trabalhem,
para os seus empregadores. Não só quando eles estiverem perto, né? Mesmo longe. Então seria hoje, ó, vá lá, bata o seu ponto, não fique morcegando, cumpra o seu horário, faça o melhor serviço. Se você não está satisfeito, converse com o patrão, ou peça conta, mas não fique lá enganando, iludindo, faça o melhor como filho de Deus. Lembra José, quando era escravo no Egito, fez o melhor. Lembra José, quando era mordomo no Egito, fez o melhor. E mesmo quando foi prisioneiro, fez o melhor. É isso que Paulo está dizendo. Você que é cristão, ande de maneira digna como empregado. E aí chega para o patrão. E você, patrão, que é cristão, trate seus empregados com dignidade. Não ameace. Né? Então, dê um salário justo. Entenda que ele não é seu escravo, que é uma pessoa que tem a sua personalidade, que tem a sua dignidade. Trate como se fosse uma pessoa. Tá? Trate como se Cristo, né, estivesse ali. Pode até falar para os empregados: olha, vocês trabalhem com os seus patrões como se estivessem trabalhando para Cristo. Patrões, respeite seus empregados como Cristo também respeita. Né? Tudo que vocês fizerem, faça da melhor maneira. Certo? Essa é a segunda parte da carta, que vai do capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 9. Fala, Eliane. Essa semana, uma empresa, aconteceu um fato tão triste, né? Um rapaz urinou nas calças, porque a empresa tem regras para horário de banheiro, né? Quer dizer, e não é só essa empresa, são várias, né, pastor? Parece que o trabalho escravo está voltando, mas está camuflado, né? Sim. E a pessoa precisa se sujeitar a tantas coisas, né? Precisa triste, trabalhar, né? é horrível isso, né? Tem esses lados aí, né? E tem os outros lados também, né? De alguns funcionários públicos também, né? Não são todos, são muitos, né? Mas tem alguns que se acham. Ainda se prevalece que tem aquela faixa, né? Desacatar funcionário público e se acha. Bom, nós já sentamos, começamos a andar. Agora vamos dar uma pausa para dar bala para vocês. Para a Fabiana e Adelso, balinha e tinha oferta. Hoje tem bala de banana que vocês gostam, né? E lembrando que a gente pode também ofertar através de depósito, transferência ou Pix bancário. Lembrando que a nossa igreja tem conta no Banco Bradesco. Conta corrente, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da igreja, 44-288-645-0001-47. Né? Não esqueça de mandar o comprovante para que a gente passe para o contador, para o tesoureiro, para fecharmos as finanças. Lembrando que hoje à noite nós temos a nossa Assembleia Administrativa para mostrar para vocês, né, todas as questões das finanças, alguns assuntos que a gente vai tratar. E lembrando que aqui é gostoso que a gente estuda e ainda é adoçado com as nossas balinhas que tem todos os domingos, né? Bênção de Deus. Né? Bom, vamos continuar. Fabiana Deus pega o dobro, tá? Vocês que distribuem. Bom, já vimos a nossa posição diante de Deus, sentados. Que nós somos abençoados das regiões celestiais, estamos assentados nas regiões celestiais, e a igreja é responsável por fazer a multiforme sabedoria de Deus conhecida nos lugares celestiais. Vimos que nós estamos andando a nossa posição diante do mundo. Unidade para com o próximo, santidade para com Deus, andando em modo digno, marido e mulher, que são relacionamentos conjugais, o relacionamento pais e filhos e o relacionamento patrões e empregados. E agora, Paulo vai falar sobre nossa posição bem. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo tudo feito, ficai firme, ficar em pé. 14. Estai, pois, firmes, em pé. Paulo está dizendo, olha, o crente diante de Deus está sentado.
E diante de Satanás ela está em pé, firme e resoluto. Batalha espiritual. E olha, como que Paulo começa a falar sobre batalha espiritual? Versículo 10, vai lá, Bia. Olha o que ele diz no versículo 10, presta atenção. Versículo 10, 6:10. No demais, e algumas versões falam finalmente, e algumas versões, portanto, o que Paulo está dizendo? Olha, depois de tudo que eu falei, depois de tudo que vocês aprenderam, agora, só agora, se preocupem com batalha espiritual. Só agora vocês vão se preocupar com os demônios. Sabe por quê, gente? Se eu não estiver sentado diante de Deus, se eu não estiver andando diante do mundo de maneira digna, não adianta tentar ter batalha espiritual, já se derrotar. Agora, se eu estiver sentado diante de Deus na minha posição privilegiada, se eu andar diante do mundo de maneira digna, eu não preciso me preocupar com o diabo, ele que vai se preocupar comigo, porque eu vou estar revestido da armadura de Deus. Amém. Vai para lá. Paulo vai falar assim, ó, que nós estamos agora num conflito espiritual, e aí nós vamos vestir a armadura de Deus. Por isso no final eu trago para vocês uma foto de um soldado romano. Paulo aí ilustra a figura de um soldado romano que ia para a guerra com todos aqueles artefatos, que era a armadura. E Paulo coloca isso trazendo para o lado espiritual. A armadura de Deus. O crente vai vencer o conflito espiritual, porque ele é filho de Deus. Certo? Nós temos outro gráfico aqui que dá uma dimensão melhor. Aquele que eu coloquei, ele é simples, mas é mais fácil de lembrar, certo? Esse aqui é mais completo. Está lá, ó. Efésios é um tratado de vida cristã. Andando de modo digno, faltou um D ali, né? Na primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar sobre a nossa posição, né? É a parte doutrinária, a parte teórica. Na segunda parte do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo vai falar sobre agora a prática. Eu preciso entender o que eu sou e agora eu preciso praticar isso, viver isso no dia a dia, certo? Então tá lá. Paulo começa com a saudação, capítulo 1, versículo 1 e 12, perdão. Em todas as cartas ele começa a sua saudação, ele começa se apresentando. Depois do versículo 3 a 14, ele vai mostrar a adoração por bênçãos espirituais. Vai mostrar que a nossa salvação é obra da Trindade. Depois nós vemos no versículo 15 até o versículo 23, a oração pela apropriação. Essa oração é fantástica. Paulo fala, vocês são salvos, e mostra como foi a salvação. Agora Paulo ora para que os crentes coloquem isso na mente, para que eles deixem tudo impregnado aqui na mente, para viver isso no dia a dia. Entendam com clareza. Paulo vai orar pedindo sabedoria, pedindo conhecimento, pedindo revelação, e a gente vai ver o que significa cada uma dessas três palavras. E aí Paulo vai para o capítulo 2 e vai falar sobre a salvação pela graça. Olha, Deus deu de graça. A palavra graça é um dom imerecido. Deus não salvou vocês porque vocês merecem. Deus salvou porque vocês precisam, porque Ele ama vocês. Amém. Você foi salvo pela graça. E Paulo começa a mostrar o contraste aí. O que vocês eram, mortos nos delitos e pecados, afastados de Deus, filhos da ira. O que Deus fez por vocês? Pelo amor, pela graça, pela misericórdia. O que Ele fez? Deu vida, perdoou e fez vocês sentarem no lugar celestial. E tudo isso pela graça. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele chega no versículo 10 e fala, porque vocês foram criados, né? Vocês são feituras de Deus. E essa expressão feitura significa poema, poesia.
Paulo está dizendo, você é uma poesia de Deus, você é um poema de Deus, você é obra da inspiração de Deus, a pessoa salva, que maravilha, né? Diante dos olhos de Deus. Isso no capítulo 2, do 1 ao 10. E aí depois Paulo vai mostrar no versículo 11 ao 12, que primeiro Deus nos salvou pela graça, depois nos aproximou pelo sangue. Versículo 11 a 22, Paulo está orando mais uma vez mostrando isso. E agora ele chega no capítulo 13, ele vai proclamar aquilo que ele chama de mistério. Ele fala, o mistério que estava escondido e agora foi revelado. Que mistério é esse? Ele fala, é Deus congregar na igreja, um único povo. Não é mais judeu, não é mais gentil, não é mais escravo, não é mais livre, é o único povo, é a igreja. O muro da separação foi derrubado. Vocês agora todos são povo de Deus. Paulo fala, esse mistério estava oculto, agora foi revelado através de Jesus. A graça de Deus que alcança a todos. Paulo mostra isso no capítulo 3, versículos 1 a 13. Depois ele ora mais uma vez, versículos 14 a 21, oração por amor e poder. É interessante a gente ler e entender essas orações que Paulo faz na carta aos Efésios. Orações maravilhosas, né? A gente às vezes fica com oração pedindo, não entende, embora que Paulo pede também, mas há uma profundidade nessas orações que Paulo faz no capítulo 1 ao capítulo 3. Isso é a parte posicional ou a parte doutrinária. Agora Paulo vai para a parte prática. Agora que vocês são salvos pela graça, que se aproximaram pelo sangue, que já estão na igreja sendo um povo só, que já estão assentados nas regiões celestiais e abençoados com toda a sorte de bênção, aqui na terra, vivam de maneira digna. Aí vai o capítulo 4. Andando em unidade, versículos 1 a 16 do capítulo 4. Em relacionamento com o próximo. Paulo fala assim, olha, para que vocês tenham um relacionamento com o próximo, vocês precisam da unidade que é dada pelo Espírito, mas vocês precisam preservar. Depois Paulo fala assim, para que isso aconteça, vocês precisam andar em humildade, em mansidão, em domínio próprio, em amor. E agora ele começa a mostrar outras coisas interessantes, né? a respeito da unidade na igreja, né? Aquela questão de que Deus colocou lá apóstolos, profetas, pastores para edificação e que nós precisamos crescer como corpo para que não sejamos mais meninos, né? Desenvolver a nossa salvação. Tudo isso falando sobre unidade. Depois ele chega para a santidade, versículo 17 a 32. E ele vai mostrar que a santidade está implícita em um abandono de algumas práticas prejudiciais que são pecados e praticar coisas boas. Você vai ver que do versículo 25 em diante, Paulo vai mostrar que algumas coisas eu preciso abandonar, mas não basta só abandonar. Eu preciso começar a fazer algumas coisas. Ele fala lá, para você ser santo, abandone a mentira. É suficiente? Não. Fale a verdade. Que só saia da vossa boca palavras que transmitam graça. Você que agora é santo, que antes roubava, pare de roubar. Isso já é suficiente? Não. Comece a trabalhar. Porque se você não trabalhar, não vai ganhar dinheiro, a tendência é voltar a roubar. Comece a trabalhar para você ter dinheiro para você e para você ter como socorrer o próximo. Olha, permita que você fique irado, mas não deixe que essa ira se transforme em pecado. Não dê lugar ao diabo. Depois ele fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E ele chega no finalzinho, longe de vós toda ira, amargura, cólera, gritaria, inveja, tudo. Antes, sede compassivos, mansos, né? Perdoai uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Isso é santidade. Não adianta eu colocar uma carapuça, uma máscara, mas por trás está todo podre. Não. Abandona as coisas e pratica outras. Isso é santidade. Tá?
capítulo 4, versículo 17 ao versículo 32. E o interessante é que no versículo 22, 23 e 24 tem uma coisa interessante que Paulo vai mostrar uma fórmula que serve tanto para a unidade como para a santidade. Eu falo que é a fórmula DRE. Versículo 22, Paulo fala: despojai do velho homem. Ou seja, tire aquela roupa suja da natureza pecaminosa. Depois ele fala: renovar a vossa mente. A mudança começa aqui na mente. E depois, revestir do novo homem, o crente nascido de novo. Certo? Tiro a roupa do pecado, visto a roupa da santidade. Mas eu preciso entender, senão não vou fazer. Certo? E aí ele chega no capítulo 5, versículo 1 a 12, ele fala: agora andem em amor. O amor é o distintivo do cristão. Pratique o amor no relacionamento de vocês. Depois, andem na luz. Vocês não são mais filhos da treva, vocês são filhos da luz. Vocês estão iluminando o mundo. Lembra que Jesus falou? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Andem na luz. Versículos 3 a 14. Depois, andem em sabedoria. A sabedoria de Deus está na nossa vida e a gente precisa ter sabedoria para vencer as dificuldades, né? Para tomar decisões e para praticar a palavra de Deus. Nós somos sábios. Depois, andem em submissão. Submetam-se, maridos e esposas, um ao outro, pais e filhos, empregados e patrões, mais na frente, né? Isso, tudo isso aí, empregados e patrões também. Depois, agora, permaneça em vitória. É o conflito espiritual, é a batalha cristã. E finalmente ele termina no versículo 21 ao 24, que é a conclusão, que é a bênção que ele dá quando ele termina toda a carta. Então, gente, esse gráfico aqui, ó, nós temos a carta de Efésios todinha aqui na cabeça. Ou aquele primeiro, que é mais simples. Sentado, andando e em pé. Está tudo aqui. E aqui a gente vai ver que tudo isso, gente, o mérito está em Cristo. Em Cristo Jesus designa a nossa posição. Onde Ele está, nós estamos. Em Cristo Jesus define o nosso privilégio. O que Ele é, nós somos. Ele é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Ele é herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiros de Deus. Em Cristo descreve as nossas possessões. O que Ele tem, nós temos. Em Cristo determina a nossa prática. O que Ele faz, nós fazemos. Presta atenção nisso aqui, gente. O que chama a atenção isso aqui? Essas 4 frases. Portanto, em Cristo temos posição, privilégio, possessão e prática. O que chama a atenção nessas 4 frases aqui? Oi? DDD, PPP, né? Isso, né? Designa, define, descreve, determina. Posição, privilégio, possessão e prática. É fácil de lembrar. Isso chama-se, um processo que chama-se aliteração. Quando tudo começa com a mesma letra. Olha lá. DDDD, PPPPP, né? Mais fácil da gente lembrar. Tá certo? Então, gente, isso é um retrato da carta aos Efésios. Na semana que vem a gente vai começar a trabalhar porção por porção, né? Domingo passado nós usamos o versículo 1 e o versículo 2. A gente vai voltar a falar sobre isso. E eu vou ver se eu consigo as apostilas para vocês, tá? Não sei se eu procurei a minha ali, não tenho, vou ver se eu tenho em casa. Se tiver, eu faço, tá? Para vocês acompanharem, fica mais fácil, tá certo? Então, vamos estudar isso e colocar em prática para mostrar que nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, precisamos andar de maneira digna. Certo? Lembrando que hoje à noite, às 18 horas, nós temos o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Queremos contar com a presença de todos. Pai bondoso, muito obrigado por esse momento de aprendizado, por esse momento de
trabalharmos na tua palavra para trazer lições práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Pedimos agora que o Senhor nos leve tranquilo para os nossos lares, nos dê um dia maravilhoso e nos traga a noite para o culto, para sermos mais uma vez objetos da tua graça, do teu amor, para que o teu Santo Espírito trabalhe em nossas mentes e corações. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E beleza?